senhora colocou, a doutora colocou, tem aí a questão dos mitos, né? Como que eles atrapalham aí nesse combate à exploração do trabalho infantil, né? Por exemplo, talvez alguém de vocês que está nos acompanhando já viu aquela história. Eu sempre trabalhei desde pequeno, né? E foi isso que me tornou uma pessoa de bem, uma pessoa, né, responsável. Pois Essa- é, os mitos do trabalho infantil, eles constituem um forte entrave para a conscientização da sociedade. Eu colocaria assim, a sociedade não consegue enxergar o trabalho infantil como uma grave violação de direitos humanos, porque o trabalho infantil ele é uma solução para a criança pobre, né? Porque, assim, por exemplo, é melhor trabalhar do que roubar. Só existem essas duas opções para criança e adolescente? Ou trabalhar ou roubar? Eu pergunto, né, se filhos de classe média, de classes privilegiadas, elas trabalham ou roubam? Não, elas estudam, fazem atividades de contraturno, fazem inglês, fazem esporte, têm direito ao lazer. Então, assim, o trabalho infantil ainda é visto muito como uma solução para o filho do pobre, né? Não existem só essas duas opções, né? Existe a escola, né? A escola é a grande opção. A criança tem direito a estudar, tem direito a não trabalhar, né? Um outro mito eu diria até assim, chega a ser um chavão popular, né? Trabalhar não mata ninguém, né? Trabalhar mata, né? Em 2016, tem dados de 2016 da ocorrência de 22 mil acidentes de trabalho com crianças e adolescentes, e nesse mesmo período, 197 óbitos. Então, trabalhar mata, sim. A criança, ela não está preparada para experimentar vivências de adulto, né? Ela não tem o desenvolvimento biológico, físico, mental, não está completo, né, para poder enfrentar o mundo do trabalho. Então, o trabalho, ele mata, sim, né? Tem outro mito também, que a criança precisa ajudar para trabalhar, precisa trabalhar para ajudar a família. Quer dizer, inverte a lógica da proteção, né? Quem tem que sustentar a criança ou adolescente é a família, é o Estado, né? É o poder, o poder público. Então, assim, existe uma lógica de inversão da proteção nessa questão do trabalho infantil, né? Então, o trabalho infantil é isso, né? Ele é uma solução de sobrevivência para os filhos dos pobres, né? E a sociedade não consegue enxergar o trabalho infantil como uma violação de direitos humanos, né? Que produz pobreza, né? Exclusão social, que perpetua o ciclo da pobreza, né? Perfeito. E quais são essas consequências para o trabalho infantil na vida da criança e do adolescente? Olha, o trabalho infantil interfere em todas as dimensões do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Físico, biológico, emocional, social, psicossocial, moral, né? A gente que trabalha na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, a gente costuma dizer que o trabalho infantil ele rouba a infância, porque ele realmente é uma negação do presente, né? Ele compromete o futuro. Então, ele retira a criança ou adolescente do seu locus natural, né? Onde ele vivencia as fases próprias de sua idade, compartilha valores, né? Com a família, com a comunidade, vivencia as experiências da escola. Então, o trabalho infantil, ele realmente ele interrompe o presente, né? Ele nega um presente para a criança, né? E o adolescente. Perfeito. E com essa pandemia trazida aí pelo coronavírus, qual que é o impacto aí no trabalho infantil? Coronavírus e o Pois é, essa é uma impacto, né? grande preocupação do Ministério Público do Trabalho, de todos os órgãos. Sim, tem um forte impacto a pandemia, né? A gente é uma grande preocupação por parte do Ministério Público do Trabalho e por todos os órgãos, né, integrantes do sistema de garantias de direito. Por quê? Porque, como eu disse, né, com a pandemia e com a crise econômica, né, que está já se desenhando, já está acontecendo, demissões em massa acontecendo, né, os trabalhadores autônomos, informais sem poderem trabalhar, isso traz um empobrecimento muito grande da população, né? No período também pós-crise, a gente vai vivenciar um período difícil, né, de desemprego, então tudo isso tem impacto no trabalho infantil, porque acaba que a criança e o adolescente se veem obrigados, né,
a contribuírem para o aumento da renda familiar. Então, o trabalho infantil ele vai ser uma das consequências muito graves da pandemia do Covid-19 em razão do empobrecimento da população. E é muito preocupante, eu vejo um cenário bem alarmante para o trabalho infantil. Perfeito. No dia 10 de junho, né, ele é do mês de 12, né, é comemorado aí o Dia Mundial Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Anualmente o MPT e parceiros faz campanha. Já há um tema para a campanha desse ano? Então, é curioso que essa pandemia mudou um pouco, né, o andamento até das campanhas, né? Nós, junto com os parceiros de sempre, de toda a vida, né, que é o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a Organização Internacional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, a gente tinha uma diretriz para a campanha desse ano, que era exatamente difundir o ano de 2025 como ano da eliminação do trabalho infantil, e agora houve mudanças em razão da pandemia, porque veio um contexto de vulnerabilidade social muito grande, e a gente quis trazer para a sociedade, né, essa mensagem, né, desse tempo de crise, né, da vulnerabilidade social que esse tempo de crise vai trazer e do impacto no trabalho infantil, né, quando é necessário, então, reforçar a proteção contra o trabalho infantil, né, então reforçar a proteção de nossas crianças e adolescentes contra o trabalho infantil. Houve uma mudança na campanha em razão da pandemia. Certo. Doutora, dentro do Sistema Garantir Direito, né, o Ministério do Trabalho, tem alguns parceiros fundamentais. E um desses parceiros é o Conselho Tutelar. Quando da denúncia desse trabalho infantil, qual é essa relação Conselho Tutelar e o Ministério do Trabalho? Desse fluxo dessa denúncia do trabalho infantil? Tá falhou um pouquinho a pergunta com relação a esse... Então, muitas vezes as denúncias aportam no Ministério Público do Trabalho e a gente solicita, então, que o Conselho... Está dando alguma interferência. Melhorou? Sim, em relação ao fluxo, né, da denúncia. Quando chega uma denúncia de trabalho infantil, melhorou. Nós solicitamos ao Conselho Tutelar que vá averiguar se existe aquela violação de direitos, né? Então, o Ministério do Trabalho mantém um diálogo cada vez mais aproximado, né, com os conselheiros tutelares, né? Inclusive a gente faz até algumas sensibilizações com eles em relação a temática do trabalho infantil. Então, a gente solicita então essa averiguação e aí o Conselho Tutelar vai lá, faz a averiguação, constata ou não, emite um relatório e manda para o Ministério Público do Trabalho, né? Então, quando ele constata a existência, a gente chama, né, o explorador, o beneficiário daquela mão de obra infantil ao Ministério Público do Trabalho para ajustar a sua conduta, e se não concordar com o termo de ajuste de conduta, a gente entra com uma ação civil pública para coibir a exploração do trabalho infantil. Eu lembro de eu estive no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui no estado de São Paulo por 2 gestões até o ano 2001, e a gente fez um trabalho muito próximo aqui com o Ministério do Trabalho Federal na 15ª região de Campinas, na época, Dr. Tadeu, e eu lembro que a gente acompanhou juntamente o Conselho Estadual com o Ministério do Trabalho uma denúncia de exploração do trabalho infantil que foi feita em Genebra, na Suíça, para a OIT, né, o OIT, e aí foi acionado o Ministério do Trabalho e o Conselho Estadual para fazer essa averiguação in loco. Inclusive, essa exploração se dava numa cidade do interior do estado de São Paulo, onde tinha as usinas de canas, né? E as famílias, como forma de gerar renda, elas utilizavam aqueles sacos de açúcar, né? Que eram reutilizados para fazer pano de prato.
e para as crianças, eram dadas para as crianças depois vender na rua, no comércio. E numa dessas, nesse trabalho de fazer lavagem Uhum. dos sacos de açúcar, um menino de 11 anos, ele acabou tendo seu braço cortado pela centrífuga da máquina de lavar o saco de Não açúcar, né? contavam. E foi por isso que foi feita a denúncia. Aí houve toda uma intervenção do Ministério do Trabalho, Conselho Estadual, juntamente com o Conselho Municipal da cidade, no sentido de garantir a proteção daquelas crianças que estavam naquela situação e também no sentido de também ver a responsabilização das pessoas que utilizavam, né, desse trabalho da criança, da criança precoce nessa atividade. É comum isso, né? Essa atividade Uhum. ver crianças que trabalham no comércio, vendendo pano de prato. Então, assim, eu ia até falar um pouco disso, né? Quando comércio ambulante, né? A gente vê muito, está muito presente nas ruas, né? Eu acho que a forma de mais comum de trabalho infantil, que tem maior incidência hoje, é exatamente o trabalho em ruas e vias públicas, né? Então, o comércio ambulante, trabalhos em feiras e trabalhos em lixões, né? Então, esse tipo de caso que o senhor relatou chega a ser um trabalho infantil no âmbito familiar, né? Porque em função ou a favor dos pais ou de familiares, a criança ou o adolescente estava envolvido em situações de trabalho infantil, né? Então, e depois, o senhor falou de pano de prato, né? E aí depois, me perdoe, e depois a venda, né, para outras pessoas comprarem, né? Isso é uma coisa corriqueira, comum. A gente combate muito, a gente tenta combater esse tipo de trabalho infantil, mas é um dos mais difíceis, porque toda vez que a criança está em situação de trabalho infantil, a família está em situação de vulnerabilidade social. Então, é preciso que as políticas funcionem, né? Então, a política de assistência social funcione, mas o que a gente vê hoje é um enfraquecimento da assistência social como um todo. As políticas ou são de pouca expressão monetária ou são até inacessíveis, né, às famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, a gente esse é um trabalho árduo, desafiador, eu acho que para todos os órgãos integrantes do sistema de garantias de direito, e de fato, e é uma das piores formas de trabalho infantil, porque é a venda de mercadorias nas ruas e logradouros públicos, né? Então, esse é um trabalho desafiador, realmente, e todas as órgãos, entidades do sistema de garantias precisam dialogar, precisam fazer políticas integradas para combater essa violação de direitos. Perfeito, doutora Ana. Eu convidaria a senhora agora para fazer as considerações finais sobre esse tema tão importante aí nesse dia, e sobretudo nesse período coronavírus, como que todas as pessoas podem contribuir, né, nessa fiscalização, dando combate a esse trabalho infantil, né, crianças e adolescentes. Então, José, nesse contexto, até você falou da pandemia, né? A gente está preocupado com o aumento do trabalho infantil no âmbito doméstico, no âmbito familiar e doméstico, né? E também com o trabalho infantil no tráfico de drogas, né? Que é visto quase exclusivamente sob o viés infracional, mas é também trabalho infantil, sendo inclusive qualificado como uma das piores formas de trabalho infantil. Eu acho que nesse momento, que é um momento que conclama a sociedade, a união, a solidariedade, eu acho que é um momento da sociedade se sensibilizar para essa questão do trabalho infantil, né? E esse aumento do trabalho infantil que o empobrecimento e o desemprego vão trazer, né? Eu acho que é o momento da gente olhar o trabalho infantil, despertar esse olhar na sociedade de uma outra maneira, tentar tocá-la de uma outra forma, e inclusive um dos objetivos da nossa campanha agora desse ano, de 2020, 12 de junho, é exatamente tentar chamar a atenção da sociedade para o fato de que as nossas crianças e adolescentes vão precisar mais do que nunca, sempre precisaram, mas mais do que nunca, de mais proteção, né?
Então, o desafio ficou muito maior, né, para combater o trabalho infantil. A gente não vê políticas públicas consistentes, a assistência social até outro dia não tinha um plano, né, para enfrentar a pandemia, e que bom que veio a renda mínima, ainda que um valor, né, muito aquém das necessidades, né, de uma pessoa para sobreviver e sustentar a sua família, mas que veio esse suporte. A renda mínima é pouco, o benefício emergencial para os trabalhadores que vão ter os seus contratos suspensos ou vão ter redução de jornada de trabalho e, consequentemente, de salário, tudo é pouco, né? Tudo é pouco. Então, a gente precisa cobrar do Estado brasileiro, nessa campanha de 12 de junho, que ele redobre os esforços para combater o trabalho infantil, para tirar as famílias da situação de vulnerabilidade social. Perfeito, doutora Ana. Leonardo Boff, que é um escritor famoso aí, que é conhecido de todo mundo, ele tem num livro Saber Cuidar, onde ele fala que numa situação de adversidade, calamidade pública, tem dois segmentos na sociedade que precisa da proteção da sociedade e do Estado. A criança numa ponta e o idoso na outra, né? Então, acho que é dentro desse espírito aí que o Ministério do Trabalho está imbuído, né, realmente dessa proteção do trabalho, né, da criança e adolescente no combate ao trabalho infantil. Eu gostaria de agradecer essa participação da senhora, essa contribuição nessa live de hoje. Ela ficará disponível também no YouTube lá para o pessoal que depois quiser acessar, né? E que a senhora pudesse também, tiver alguma outra informação ou considerações, ou deixar algum contato que o pessoal possa entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho, fica à vontade. Tá, joia. José, eu agradeço esse espaço. Eu deixo aqui meu e-mail, então, para qualquer dúvida, qualquer questionamento. O meu e-mail é ana.framos@mpt.mp.br. Qualquer questionamento pode endereçá-lo à Coordenação Nacional da Cor de Infância, que nós estaremos abertos e prontos a responder. Muito obrigada Muito obrigado, pela oportunidade. E uma boa noite, tá? Nos vemos aí nas próximas lives aí, tá? Tudo de bom.